Alguém um dia disse que essas tantas informações que a gente tem no nosso tempo fazem com que a gente viva uma certa superficialidade, ou seja, que a gente não saiba mais muito o que fazer com tanta informação que a gente recebe. Então, a gente vai acumulando informações, mas a gente não aprofunda mais nada. Alguém um dia disse isso no contexto onde a gente, às vezes, como igreja, multiplica programas, faz vários cultos na semana, faz vários encontros na semana, cada uma mensagem, e ele disse, no máximo que algumas pessoas conseguem chegar no final e dizer, eu gostei mais do de terça. Eu gostei mais daquele que aquele pastor fez. Mas não se aprofunda mais, e eu queria então deixar o desafio. Esse culto está transmitido e ele vai ficar no nosso canal no YouTube essa semana. Quem sabe você para um momento e volta para essa música, volta para essa canção. Nem precisa voltar para a pregação, volta para essa música. Você vai ter o evangelho puro ali, diante dos teus olhos, diante dos teus ouvidos. Medita, que Deus possa continuar falando a nossa vida a partir dessa canção. Personagens ao redor da cruz. Como eu disse no começo, hoje vamos nos ocupar com essa temática, falando da multidão. O propósito, então, é entender e aprender com o que acontece lá no passado, mas também aplicar para o tempo, para o lugar onde nós estamos, onde nós vivemos. Esse livro aqui, chamado Personagens ao Redor da Cruz, nos ajuda nas reflexões, tá? O pastor Tom Houston escreve esse livro, analisa vários e vários personagens, muitos outros, além desses que nós vamos abordar aqui. A gente recomenda a leitura, se chamar a atenção, se interessar, a gente recomenda, podem ler Personagens ao Redor da Cruz, vai ajudar bastante assim a somar nesse contexto. Pois bem, a multidão em volta da cruz, nós sabemos, está muito empolgada, está entusiasmada com aquilo que Jesus fala, com aquilo que Jesus faz, com aquilo que eles entendem Jesus representa nesse momento da história. Nós vemos, num episódio muito significativo desse período ao redor da cruz, que ficou conhecido como Domingo de Ramos, que Jesus chega em Jerusalém com os seus discípulos, montado num jumentinho. A notícia se espalha, a multidão vai receber Jesus com mantos, com palmas e muita festa. E no Evangelho de Marcos, capítulo 11, diz que os que iam diante dele, os que o seguiam, gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito é o rei vindouro do nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Então essa multidão que vai à frente, que segue, que cerca Jesus nessa chegada em Jerusalém, canta, grita, ovaciona, recebe Jesus como rei. Hosana inicialmente significa um pedido de salvação, salva-nos, Senhor, e depois se transforma numa expressão de gratidão, de louvor, de exaltação a Deus. A multidão reconhece então que Jesus vem de Deus, vem em nome de Deus, reconhece que Ele é o Rei, e que nele se cumpre uma profecia que eles conheciam muito bem, escrita por Zacarias, um profeta, em torno de 500 anos antes, quando ele diz: alegre-se muito Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Então é assim que essa multidão está nesse momento,
empolgada, entusiasmada nesse início dessa semana. Mas 3 dias depois, como diriam os adolescentes, a vibe muda. E a gente chega em Marcos 15 e diz, Pilatos pergunta para a multidão: o que eu farei aquele a quem vocês chamam de rei dos judeus? E a multidão, a mesma, responde: crucifica-o. E diz aqui que eles gritavam isso. Pilatos pergunta: por quê? Que crime ele cometeu? Mas eles nem respondem que crime ele cometeu. Eles não respondem à pergunta de Pilatos. Eles gritam ainda mais: crucifica-o. Vejam, aqui Pilatos diz: aquele que vocês chamam de rei dos judeus. Pilatos percebe que a multidão ali estava, até há pouco, considerando que Jesus é o rei dos judeus. Agora essa mesma multidão, que gritava hosana, que dizia bendito, o rei chegou, grita: crucificam, crucificam. Talvez é importante a gente dizer uma coisa aqui: essa mudança, ela não é gradativa. Essa mudança do hosana para o crucifica, ela não vai acontecendo aos poucos. Ela é bastante abrupta. Essa empolgação, esse entusiasmo se mantém e talvez até cresce até a quinta-feira da paixão. Vejamos, Jesus entra em Jerusalém e logo se dirige ao famoso templo da cidade. Esse tinha se tornado, esse templo de Jerusalém, o famoso templo, num covil de ladrões. Jesus se refere assim a esse lugar. A exploração financeira a partir dos templos e dos sistemas religiosos não começou alguns anos atrás. Jesus entra nesse lugar que tinha se transformado num covil de ladrões e faz uma verdadeira limpa. Os mais familiarizados com o texto bíblico sabem do que eu estou falando. Derruba a mesa dos cambistas. Como assim, tinha cambista no templo? Sim. Se você queria oferecer um sacrifício, você tinha que trazer o teu animalzinho. Mas como é que tu traz um animalzinho viajando 200 quilômetros? Então, tu comprava o animalzinho lá. Só que tu comprava com o dinheiro local, né? Então, tu tinha que fazer... Então, tudo isso era todo um esquema que culminava na exploração, no roubo. E Jesus derruba as mesas e declara o verdadeiro propósito do templo: ser casa de oração para todos os povos. E ao final desse episódio, lá em Marcos 11, 18, diz: os escribas e os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. A multidão aplaude o ensino de Jesus, está deveras entusiasmada com tudo que está vendo e ouvindo, e fica também certamente muito empolgada com o que acontece nesse momento no templo. As autoridades religiosas, porém, continuam tramando a morte de Jesus. Marcos continua esse episódio daquilo que foi chamado de purificação do templo e mostra que os líderes religiosos agora chegam para Jesus questionando com que autoridade ele está fazendo e falando tudo isso. E Jesus diz para eles mais ou menos assim: eu vou dizer para vocês com que autoridade eu faço essas coisas e falo essas coisas, mas antes disso vocês me respondem uma coisa. O batismo de João era do céu ou dos homens? Em outras palavras, a autoridade do ministério de João Batista era de Deus ou dos homens? O que acontece então é interessante. Marcos continua no capítulo 11, veja, no mesmo capítulo 32 diz: eles discutiam entre si, as autoridades religiosas discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará, então por que vocês não creram nele?
se dissermos dos homens, tememos o povo, tememos a multidão. Veja, a multidão continua fechada com Jesus. A multidão continua super entusiasmado com Jesus, conforme os episódios vão se sucedendo. Mas a tensão continua, as autoridades religiosas estão firmes no propósito de eliminar Jesus, e então ele conta uma parábola. Jesus diz, certo homem, na continuidade desse texto sobre a pergunta da autoridade de Jesus, ele diz, certo homem tinha uma vinha, colocou cerca ao redor, cavou, construiu uma torre, ou seja, deixou essa vinha pronta para produzir, e arrendou ela para algumas pessoas, e aí foi fazer uma viagem. Quando chegou a época da colheita, Jesus mandou, o Senhor, aliás, o dono dessa vinha, mandou um servo para receber a sua parte do arrendamento. Os arrendatários, diz a palavra, espancaram aquele que tinha vindo e mandaram embora de mãos vazias. Então, o Senhor mandou um outro servo, diz que também bateram e humilharam a esse, e também o enviaram de mãos vazias. Mandou um terceiro, a esse mataram. E aí diz Jesus nessa parábola que o Senhor mandou o próprio filho para receber a sua parte da herança, da colheita, do arrendamento. E diz que os arrendatários naquela hora disseram, esse é o filho, se a gente matar esse, a gente toma posse da herança. E então eles agarram o filho, matam e lançam fora da vinha. E Jesus pergunta nessa parábola para os seus ouvintes, o que o dono da vinha fará? Aqueles arrendatários. E eles disseram, dará a vinha a outros. A reação? Marcos 12. Então começaram os líderes religiosos a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola, mas tinham medo da multidão, por isso deixaram e foram embora. Jesus está contando essa parábola para que o chapéu sirva para as autoridades religiosas, disseram, olha, o reino está confiado a vocês, a salvação está confiada a vocês. Mas ao invés de vocês honrarem isso, esses personagens que Jesus diz, os servos dele que foram lá pegar a sua parte da colheita, está falando dos profetas. Uns são espancados, uns são humilhados, outros são presos, outros são mortos. E por fim Jesus está dizendo, o filho vem e vocês vão fazer a mesma coisa com ele. A multidão continua empolgada com o ensino de Jesus, continua entusiasmado. E ninguém ousa se meter com Jesus por causa da multidão. Mas a turma da religião não desiste. Daí, depois do episódio da parábola, alguns chegam para Jesus e dizem assim, mestre, nós sabemos que és íntegro, que não te deixas influenciar com ninguém, o Senhor não se prende às aparências dos homens, mas ensinas o caminho de Deus. Ensinas conforme a verdade. É certo pagar imposto para César ou não? Se Jesus diz, sim, é certo pagar imposto para César, a multidão se volta contra Jesus. Se Jesus diz, não é certo pagar imposto a César, os romanos vêm para cima de Jesus. Bom, mas Jesus tem uma resposta bem interessante. Diz a Bíblia lá que ele percebe a hipocrisia deles. E o propósito deles é pegar em Jesus em contradição. Ele diz, tragam-me um denário, uma moeda, salário de um dia de trabalho. E pergunta, de quem é essa imagem na inscrição? De quem é essa imagem que tem nessa moeda? E a resposta é,
de César. E aí a resposta de Jesus é: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Pergunto, quem vocês acham que ficou admirado com Jesus? Os religiosos? Não, eles ficaram mais bravos ainda. Eles ficaram mais irados ainda, por não terem conseguido enredar Jesus com a sua pergunta. Eu creio que quem ficou admirado foi a multidão, os demais que estavam ali ouvindo. A multidão continua entusiasmada com Jesus. Mas a história continua. A turma da religião tenta enredar Jesus com uma outra questão muito cabulosa, sobre no céu. Como vai ser com a pessoa que foi casada mais de uma vez na terra? Na ressurreição, de quem que ela vai ser cônjuge? Depois, no capítulo 13 de Marcos, Jesus fala sobre os tempos difíceis que estão por vir, sobre os seus discípulos, sobre os que creem nele. Jesus fala, inclusive, sobre a destruição do majestoso templo, até que a gente chega no capítulo 14 de Marcos. E veja o que diz ali, 14:1 e seguintes. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa. Veja, passou todo esse período, desde o domingo, e tudo está acontecendo e o povo está muito empolgado, a multidão está muito entusiasmada com Jesus. Diz então que os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Os líderes religiosos continuam tramando e tentando, de alguma forma, pegar Jesus em contradição, produzir provas contra Jesus para prendê-lo e matá-lo. Mas a multidão continua com Jesus. Mas daí, a partir do versículo 3 de Marcos 14, acontece uma coisa interessante. Jesus vai jantar na casa de um homem, João identifica ele como Simão, um leproso que havia sido curado, talvez curado pelo próprio Senhor Jesus. E ali se reúnem os discípulos de Jesus e alguns amigos de Jesus. Dentre eles, Maria, Marta e Lázaro. Lázaro que Jesus havia ressuscitado. A certa altura, Maria vem aos pés de Jesus e derrama nos pés de Jesus um perfume caríssimo, diz que dava o salário de 1 ano de trabalho. Judas logo reclama e diz: esse perfume poderia ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Quando o evangelista João conta essa história, João diz que Judas não fala isso porque ele se importava com os pobres, mas João ali dá as cartas muito claras. Ele diz isso porque ele era ladrão. Ele era ladrão. Jesus desautoriza Judas, honra Maria, exalta a atitude daquela mulher, e aí a Bíblia diz que Judas sai dali e procura as autoridades para negociar a entrega de Jesus para eles. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Quem serve a Deus por dinheiro, vai servir o diabo por um salário melhor. Cuidado com as tuas motivações. Cuidemos das nossas motivações. Fecha parênteses. Bem, no dia seguinte, Jesus toma a última ceia com os discípulos. Naquela ceia, Jesus aponta Judas como aquele que irá traí-lo. Judas sai para levar adiante o seu trato com as autoridades, e Jesus vai com os discípulos para um jardim chamado Getsêmani para orar. E aí, no capítulo 14 de Marcos, a palavra continua dizendo: enquanto Jesus ainda falava, ele está depois do momento de oração falando com os seus discípulos, apareceu Judas, um dos 12, com ele estava uma multidão armada, de espadas e varas,
enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. Perceberam o versículo, o termo em destaque ali na projeção? Com Judas estava uma multidão armada. A mesma que há poucos dias ovacionava Jesus, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o rei, a mesma que daqui a pouco vai gritar: crucifica-o. O que acontece? O que acontece? Para entender isso, vamos chamar um outro evangelista para nos ajudar um pouco na compreensão. Vamos olhar um pouco agora o evangelho de Lucas. Ele é alguém que, conforme ele mesmo diz, no começo ele faz um relato ordenado, numa ordem relativamente cronológica, né, da vida, ministério de Jesus. Para a gente entender aqui, a gente precisa entender um pouco o contexto maior dessa história toda. Quando Jesus entra em Jerusalém, onde o povo exalta ele, onde o povo o proclama como rei, esse episódio é o fim de uma longa jornada que Lucas nos narra lá no capítulo 51. É aqui, aliás, no capítulo 9, versículo 51. É ali que começa essa jornada, que culmina em Jerusalém. Lucas 9, 51 diz assim: aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Jesus estava até aqui desenvolvendo o seu ministério na Palestina, quando tem convicção que o tempo da sua paixão e morte está chegando. Então ele olha para Jerusalém e ele parte em linha reta, resolutamente, para Jerusalém. Desse momento em diante, os discípulos passam a imaginar que Jesus vai entrar em Jerusalém, vai botar os romanos para correr, vai tomar o poder e vai restaurar o reino para Israel. Em outras palavras, eles creem piamente que Jesus é o Messias e que ele está indo para Jerusalém para instaurar o reino na história, um reino político. Tanto é que várias discussões entre os discípulos revelam isso. Numa delas, por exemplo, eles começam a discutir quem vai ser o ministro da Economia, quem vai ser o chefe da Casa Civil, quem vai ocupar os cargos importantes desse novo governo que Jesus agora vai instaurar. E aí ele conta uma parábola. Antes de entrar em Jerusalém, às portas de Jerusalém, Jesus conta uma parábola de que um homem muito rico chamou 10 dos seus servos, deu a cada um deles uma mina, e que eles deveriam fazer essas minas renderem dinheiro, que ele ia para uma terra distante para ser coroado rei, e depois de um tempo ele voltaria. Por que Jesus conta essa parábola? Lucas 19, veja, lá no final agora, versículo 11 diz: estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Jesus conta uma parábola porque o povo achava que agora Jesus ia tomar o trono, ia botar os romanos para correr, ia instaurar o seu reino na história. Os próprios discípulos, em certa medida, pensavam isso. Mas Jesus mostra a partir dessa parábola de que ele iria partir, de que ele se tornaria rei, depois de um tempo longe ele voltaria e que apenas então o reino seria instaurado na sua plenitude. Tem 2 equívocos, portanto, na expectativa do povo em relação a Jesus. Primeiro, eles não entendem que o reino de Deus não é um reino como o de Roma. Não é um reino político. Não é um reino que vai acontecer dessa forma. E em segundo lugar, eles não entendem o fato de que não será imediatamente. Por que eu trago isso? É que
Isso me ajuda a entender que o que acontece com a multidão tão repentinamente, do entusiasmo em relação a Jesus, que é um entusiasmo sincero, bonito, cativante, está relacionado com uma expectativa equivocada. A gente pode ser sinceramente equivocado com algumas coisas. O problema é que a multidão entende que o problema de todas as coisas, por um lado, e a solução de todos os problemas, por outro lado, está relacionado ao sistema político. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Eu lembro quando eu era criança, na comunidade que eu frequentava, se cantava uma música que diziam: eles queriam um grande rei que fosse forte e dominador, por isso não creram nele e mataram o Salvador. Queridos, de novo, qualquer semelhança não é mera coincidência. Achar que a solução, aliás, que todos os problemas do mundo são por causa do sistema político. E por outro lado, achar que a solução de todos os problemas vem a partir de um sistema político é um grande equívoco. É um grande equívoco. E ali está o equívoco da multidão. E a partir disso, uma noite exposta à manipulação de líderes religiosos, foi suficiente para a multidão sair do Hosana para entrar no Crucifica-o. E eu quero trazer mais uma cena que eu gostaria que vocês tentassem imaginar. Eu gosto que a gente exercite a nossa imaginação quando a gente vai olhando todas essas histórias. Imaginem a cena agora. Jesus foi preso, Jesus ali já foi batido, chicoteado, amarrado, todo debilitado, talvez ensanguentado já, e é levado diante de Pilatos. No dia em que a tradição era que o governador soltava um prisioneiro. A multidão se reúne nesse dia e pede que Jesus solte Barrabás, aliás, que o governador solte Barrabás e que crucifique Jesus. Quem é Barrabás? Quem é Barrabás? É líder de um grupo rebelde que atacava destacamentos de soldados romanos, inclusive havia matado gente, no intuito de libertar o povo do poder romano. Agora está Barrabás ali. Provavelmente não era um fracote qualquer. Um cara que está preso porque pegou nas armas, porque juntou um grupo e foi para cima e disse: nós vamos libertar o povo de Roma. E de repente está Jesus, fraco, preso, amarrado, ensanguentado. E a multidão olha para essa cena, a multidão não tem dúvida. Quem nos representa na nossa expectativa é Barrabás. É Barrabás. E eles pedem: soltem Barrabás. E Pilatos pergunta: e o que eu vou fazer com este Jesus que vocês chamam de rei dos judeus? Crucifica-o. Crucifica-o.
quantos equívocos nós cometemos quando achamos que todos os problemas do mundo estão relacionados ao sistema político. Quantos equívocos cometemos quando apostamos todas as nossas fichas nos sistemas políticos. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Se nós colocarmos todas as nossas expectativas nos sistemas, nos partidos, nos líderes políticos, não tenha dúvida, se essa é a nossa visão, a gente faz hoje exatamente a mesma coisa que a multidão fez no passado. Não tenham dúvidas. Mas a história não termina aqui. Jesus nunca deixa ninguém sem chance de resolver as suas questões com Ele. Onde e quando a multidão tem a chance de alinhar as suas expectativas com Deus e, de fato, ter um momento de compreender e de se render ao projeto do reino de Deus. Essa história vai ser nos contada no livro de Atos, no capítulo 2 e 3. Nós conhecemos a história. Depois dessa cena onde a multidão pede que Barrabás seja solto, a tortura continua, Jesus é morto, 3 dias depois ele ressuscita, 40 dias depois ele volta à glória do Pai, 50 dias depois ele derrama o Espírito Santo sobre os seus discípulos. E nesse contexto do derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos, Pedro prega 2 sermões, Atos 2 e Atos 3. E a tônica da pregação de Pedro está lá em Atos 3, 14 e 15. Vocês negaram publicamente, diz que tem uma multidão reunida, tá? Tem uma multidão reunida naquele momento, talvez a mesma, não sabemos. Mas Pedro diz, vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. E no versículo 19 vai dizer, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. A multidão está está reunida agora de novo. Pedro prega a palavra, 2 sermões bem grandes, e aqui ele faz menção ao que acontece algumas semanas antes. E Deus está dando agora àquela multidão uma oportunidade de reconhecer o seu erro, o seu equívoco, o seu pecado, se voltarem para Deus de verdade e receberem perdão dos pecados e tempos de descanso da parte do Senhor. Eu queria deixar 3 coisas para a gente refletir e praticar. Primeiro, a multidão é culpada pela morte de Jesus. Pedro diz, vocês mataram. A multidão é culpada pela morte de Jesus. Mas a morte de Jesus é para que essa multidão também tivesse um meio de redenção. Vejam, a multidão mata Jesus, mas a morte de Jesus também é por essa multidão. Também é por cada um daqueles homens, daquelas mulheres que gritaram crucificam. O que a multidão precisa, o que nós precisamos? É nos arrepender do nosso pecado, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Nos últimos tempos tem se multiplicado uma certa forma de pregação, que tem dito mais ou menos assim, olha como você é importante, Jesus morreu por você. Isso é verdade, mas é meia verdade. Isso é meia verdade. Sabe por quê? Porque Jesus não morreu só porque a gente é importante. Jesus morreu porque a gente é terrível. Porque a gente é terrível.
Porque o nosso pecado é terrível. É tão terrível que o único jeito de resolver a questão é o sangue de Jesus vertido naquela cruz. É o próprio Deus entrando na história e pagando o preço da nossa culpa, morrendo a nossa morte, para que a gente pudesse viver a vida do Senhor. Só a cruz é capaz de prover perdão. Só a cruz é capaz de prover reconciliação no passado e hoje. Quanto antes reconhecermos isso, melhor será para o nosso relacionamento com Deus. Melhor será para a nossa celebração de paixão e Páscoa. Melhor será para o testemunho público da nossa fé. E a ceia do Senhor é uma oportunidade para nós vivermos isso. A celebração da ceia do Senhor é um momento especial, um presente de Deus, para a gente se dar conta disso, para a gente olhar para o corpo de Jesus, para a gente olhar para o sangue de Jesus e reconhecer que foi por mim, que foi não só por mim no sentido de em meu favor, mas foi por responsabilidade, por causa do meu pecado. É uma oportunidade que Deus nos dá de olharmos para nós mesmos, como o salmista diz: Senhor, revela se há em mim algum caminho que te desagrada, que te desonra, se há em mim algum caminho que não condiz com os teus princípios e valores. Sonda-me, ó Deus, e vê se as minhas expectativas estão equivocadas. O apóstolo Paulo diz: examine-se, pois, cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. É a oportunidade que Deus nos dá, como disse no começo, não só para olhar a multidão e agora juntos atirarmos pedra na multidão. É reconhecermos que muitas e muitas vezes as nossas expectativas com relação a Deus estão equivocadas, e por causa das expectativas equivocadas, a gente troca Jesus. A gente troca Jesus, a gente abandona Jesus. A gente se vende também. Mas que a gente olhe para a cruz e olhe para ela como o lugar onde a gente tem perdão, onde a gente tem reconciliação com o Pai, onde a gente tem o seu perdão de graça, por puro amor. Que a gente olhe para o corpo de Cristo, para o sangue de Cristo, que a gente olhe para o pão, para o fruto da videira, e entenda que ali há também alimento para a nossa jornada. Que a gente olhe para esse pão, que a gente parte para esse cálice, que a gente compartilha, e a gente se dá conta de que por causa do grande sacrifício de Jesus, esse pão precisa ser repartido lá fora. Esse pão que partimos aqui nos compromete com o pão que precisa ser repartido lá fora. Eu queria convidar que, assim como estamos, a gente pense um pouco sobre isso e que a gente tenha esse momento de confissão de pecados. Pecados não são fraquezas, pecados não são defeitos, pecados não são falhas. Pecados são as atitudes que refletem que a gente decidiu não confiar em Jesus, que a gente decidiu desconfiar de Deus. Onde isso se revela na nossa vida?
a tentação sempre é essa. Essa foi a tentação no paraíso, onde o diabo tenta os nossos primeiros pais dizendo: é verdade que Deus disse isso? Essa é a artimanha do diabo com Jesus no deserto. Deus diz para Jesus: tu és meu filho amado, em ti eu tenho prazer. E o diabo vem para Jesus e diz: se és filho de Deus. Desconfiar do que Deus diz é o pecado. Desconfiar das promessas de Deus, desconfiar que a obra de Jesus na cruz não é suficiente para o nosso perdão, para a nossa salvação, isso é pecado. Dessa desconfiança vem todos os pecados que cometemos em palavras, em ações, em pensamentos, em omissões. Ali no silêncio da tua alma, do teu coração, diz isso para Deus, de como isso está na tua vida. Pai querido, nós queremos diante do Senhor reconhecer que não diferimos em nada da multidão. Ora estamos empolgados, entusiasmados com o Senhor. Ora desanimamos. Ora duvidamos. Ora não cremos de que o Senhor se importa conosco. Tanta instabilidade na nossa jornada, muitas e muitas vezes está relacionada ao fato de que temos expectativas equivocadas com relação ao Senhor. Muitas e muitas vezes consideramos que o Senhor é meio que o nosso quebra-galho para resolver as situações que vamos vivendo no dia a dia. Temos crise na família, aí chegamos a Deus. Quando tudo está bem, esquecemos. Aí vem as lutas no trabalho, e aí chamamos Deus para quebrar o nosso galho. Aí é a saúde, aí são as finanças, são as nossas ansiedades, as nossas preocupações. Nós sabemos, Senhor, que Tu te importas com isso. Mas quantas e quantas vezes reduzimos o nosso relacionamento contigo a essas expectativas, mas não nos rendemos totalmente a Ti. E não assumimos o Teu senhorio sobre as nossas vidas. Perdoa-nos por isso, Senhor. Perdoa-nos. Quantas e quantas vezes, Senhor, esse equívoco tem ferido o Teu coração, tem nos machucado e tem nos levado a machucar o nosso próximo. Perdoa-nos por isso, Senhor. Nós queremos olhar para a Tua cruz e ver ali o nosso pecado, mas ver também o Teu perdão, a Tua graça, o Teu resgate, ver ali a Tua redenção. E queremos, por causa disso, em gratidão, Te servir. Pai querido, perdoa-nos, porque nós precisamos, não há outro caminho, da Tua graça, da Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Assim, Pai, nós Te pedimos por isso, e já Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor fará, em nome de Jesus. Amém. O profeta diz que o Senhor, que Ele mesmo é aquele que perdoa os nossos pecados, e que das nossas iniquidades Ele não se lembrará mais. Eu anuncio isso a cada um que se reconhece como pecador, que confessa arrependido esse seu pecado, e que crê, e que recebe pela fé esse perdão de Jesus sobre a sua vida. Você está perdoado,
Porque Jesus, Deus diz que perdoa. Amém.